Oi, gente, me chamo Estela Coelho, faço parte da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da UFPA e hoje a gente vai falar um pouco sobre a biologia celular. Bom, antes que a gente comece então a falar sobre as funções das células, como elas se organizam e como elas são classificadas, é importante a gente saber o que são as células de fato. As células nada mais são do que as unidades estruturais e fundamentais que formam todos os seres vivos. Então, quando a gente fala de unidades funcionais, vocês já devem ter se perguntado como os diferentes órgãos do nosso corpo podem desempenhar funções tão específicas e que são diferentes entre si, né? A resposta para tudo isso está justamente nas células que compõem esses órgãos. Então, por exemplo, as células vão expressar diversas proteínas na membrana e diferentes entre si, né? Nem todas as células vão expressar uma proteína X e essa proteína ela vai dar a essa célula que está expressando ela na membrana uma característica, uma função que pode ser específica dessa célula. Além disso, citando como exemplo também a presença de enzimas que estão no meio intracelular dessa célula e pode ser que sejam específicas dessa célula, ajudando então a proporcionar a esse órgão uma característica específica, uma função específica. Os seres vivos eles podem então ser classificados em unicelulares, que é quando são compostos por apenas uma célula. Aqui, exemplo disso são bactérias ou protozoários. E também os seres vivos podem ser classificados como multicelulares, que é justamente quando esses seres vivos são compostos por mais de uma célula. A exemplo aqui dos seres humanos. A gente é composto por diversas células. Essas células vão formar órgãos, que vão formar sistemas, que posteriormente juntos vão formar então o organismo. As células também podem ser classificadas de duas maneiras, como eucariontes, que são as células animais e as células vegetais, e procariontes, que são justamente as bactérias. Aqui nós temos dois modelos celulares. Do nosso lado esquerdo a gente tem uma célula eucarionte e do nosso lado direito nós temos uma célula procarionte. Então, quando vocês olham para essas figuras, acredito que seja a principal característica que chama a atenção de vocês seja justamente essa complexidade que as células eucariontes têm em comparação com as células procariontes. Vocês vão perceber aqui que as células eucariontes elas possuem diferentes estruturas que estão ali mergulhadas no citosol dessas células. Essas estruturas são justamente as organelas. As organelas são estruturas extremamente especializadas que vão estar presentes ali no meio intracelular da célula, mais especificamente no citosol dessa célula, e que vão desempenhar funções específicas, de maneira a garantir que essa maquinaria funcione de maneira homeostásica, né? A gente pode comparar, então, essa maquinaria da célula justamente com os nossos órgãos. Para que os nossos órgãos existem? Né? Justamente para manter a homeostase do nosso sistema, e cada órgão tem uma função específica, certo? Aqui na célula não vai ser diferente. As diferentes organelas, imaginem que essas diferentes organelas vão ser como se fossem os órgãos da célula e vão desempenhar aqui funções específicas de maneira a garantir justamente a homeostase dessa célula. Elas vão garantir com que essa célula funcione de maneira adequada. E vocês vão perceber que, diferente disso, a célula procarionte não tem tanta complexidade, né? Ela não tem tantos componentes no meio intracelular como as células eucariontes têm. Outra característica que difere de uma célula a outra é justamente esse envoltório nuclear. Vocês vão perceber aqui que o material genético dessas células eucariontes é delimitado por um envoltório nuclear que deixa então esse material genético armazenado dentro dele. Já nas células procariontes, o material genético fica disperso pelo citoplasma da célula, não tem organização. Então, só recapitulando, o que vai diferenciar as células eucariontes das células procariontes
é justamente a complexidade dessas células. Nas células eucariontes, a gente tem uma maior complexidade no meio extracelular da célula. Já nas células procariontes, a gente vai ter uma menor complexidade. Além disso, o que também difere entre essas duas células é justamente o envoltório nuclear. Nas células eucariontes, a gente vai ter um envoltório nuclear e na célula procarionte, a gente vai ter a ausência desse envoltório. A gente vai ver o material genético ali disperso pelo citoplasma. As células eucariontes podem ser divididas em 3 principais partes, sendo essas partes a membrana plasmática, o citosol dessas células, onde estão localizadas as diferentes organelas que as compõem, que a gente vai falar mais pra frente sobre essas organelas e suas funções, e o núcleo, que é o local onde está localizado o material genético dessas células. A membrana plasmática dessas células é uma estrutura extremamente especializada, formada principalmente por 3 principais moléculas, que aqui são os fosfolipídios, os carboidratos e as proteínas. Essa membrana possui principalmente a função de proteção física mesmo, então ela vai impedir com que o que tem dentro dessa célula, o que está no citosol dessa célula, extravase para o meio extracelular, além de ter uma função de barreira seletiva. A gente vai ver mais para frente que nem tudo que está no meio extracelular vai conseguir ultrapassar essa membrana e adentrar a célula. Além disso, essa membrana tem a função de comunicação celular, então ela vai auxiliar essa comunicação de célula a célula, além de exportar e importar moléculas, né? Essas células, essa membrana, ela vai possibilitar com que as moléculas do meio extracelular sejam importadas para dentro dessa célula e também vai exportar metabólitos e outras coisas que a célula não precisa mais para o meio extracelular. A gente vai falar sobre esses diferentes componentes da membrana, começando pelos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles formam bicamadas lipídicas quando eles são expostos à água, do mesmo modo que está representado aqui nessa imagem. A gente sabe que no meio extracelular a gente tem água e no meio intracelular a gente também tem água. E é por isso que esses fosfolipídios, eles formam essa bicamada. A gente vai entender por quê. Esses fosfolipídios, eles têm uma cabeça hidrofílica, o que significa que tem afinidade com a água, a gente chama de hidrofílica, ou polar, que são essas substâncias que têm afinidade pela água, e eles têm uma cauda hidrofóbica, o que significa que eles têm fobia pela água, eles têm aversão pela água. Então, quando esses fosfolipídios eles são expostos à água, essas cabeças tendem a interagir com a água, enquanto essas caudas, por elas serem hidrofóbicas, elas vão formar esses agregados para se proteger da água. E é por isso que esses fosfolipídios eles formam essa bicamada que a gente conhece hoje como sendo a estrutura da membrana plasmática das células. Além disso, os fosfolipídios eles não são estáticos nessa membrana, eles vão desempenhar alguns movimentos. Dentre eles, os mais conhecidos são o movimento de flip-flop, que é quando um fosfolipídio de uma camada troca de lugar com um fosfolipídio de outra camada, então eles só fazem essa inversão, que é um movimento que é menos frequente, dependendo da temperatura. Além disso, tem o movimento de rotação, que é quando o fosfolipídio ele gira em torno do seu próprio eixo, e gira em torno dele mesmo. E um movimento de flexão, que é quando essa cauda dele sofre justamente uma pequena flexão. Tudo isso vai dar, todo esse movimento que esses fosfolipídios fazem na membrana plasmática vai dar a ela uma certa fluidez. Então, se a célula cresce, os fosfolipídios eles vão proporcionar justamente esse crescimento. Não é uma estrutura rígida, ele vai desenvolver junto com essa célula. Além disso,
essa membrana, ela é, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, não é formada só de fosfolipídio, certo? É formada de proteínas, de carboidrato, dentre outras moléculas. Tudo isso faz desse modelo o modelo do mosaico fluido. Mosaico porque vai ser composto de diferentes moléculas, e fluido porque justamente esses fosfolipídios, essas proteínas, elas não são estáticas na membrana, elas vão permanecer em movimento. E isso dá a essa membrana uma certa fluidez. Essa proteína transmembrana, ela pode estar inserida de diferentes formas aqui, né? Vocês podem ver que ela atravessa 3 vezes a membrana, e aqui ela atravessa somente uma. Além disso, ela pode estar associada à monocamada por uma alfa-hélice, ou ela pode estar ligada a algum lipídio, e aí ela vai estar presente só em um dos lados, né? Ou ela vai estar expressa no meio extracelular, aqui ligada a um lipídio, ou ela vai estar aqui presente no meio intracelular, também ligada a um lipídio. Além disso, ela também pode se associar a uma outra proteína de membrana. A gente tem aqui uma proteína transmembrana, e essa proteína ela vai estar se ligando a essa proteína transmembrana que está ligada à membrana plasmática. E aí a mesma coisa. Essa proteína ela vai estar ou no meio extracelular ou no meio intracelular. Falando um pouco desses tipos de transporte através da membrana, então, a gente vai ter aqui que a velocidade das moléculas que atravessam a membrana vai depender única e exclusivamente do seu tamanho e da sua característica de solubilidade. Se vocês lembram, quando eu falei para vocês sobre os fosfolipídios, eu disse para vocês que a cabeça do fosfolipídio é hidrofílica e a cauda dos fosfolipídios é hidrofóbica. Então, moléculas polares, elas vão ter dificuldade de atravessar, elas não vão conseguir atravessar com tanta facilidade a membrana plasmática. Já moléculas apolares e pequenas, aqui não, a gente não pode esquecer que o tamanho também influencia nessa passagem, né? Moléculas apolares e pequenas, elas vão atravessar essa membrana com certa facilidade. Aí aqui eu coloquei para vocês o exemplo do CO2 e de outros gases, né? Eles vão atravessar, são moléculas apolares, são moléculas pequenas, elas vão conseguir atravessar a membrana sem o auxílio de nenhuma proteína, ou bomba, canais, etc. As moléculas que são hidrossolúveis, elas vão atravessar a membrana com o auxílio de proteínas especializadas, que foi aquilo que eu falei para vocês. Elas vão precisar do auxílio de canais, de transportadores, etc. As moléculas polares, as moléculas que são polares e que não são carregadas, mas são pequenas, a gente pode ver aqui nessa imagem, aqui nessa setinha em azul, que elas vão atravessar com maior dificuldade, claro, por serem polares, mas por elas não serem carregadas e serem pequenas, elas vão ter certa facilidade, né? Claro que vai ser mais difícil para elas passarem, mas elas vão conseguir passar. Aí aqui tem o exemplo da água, né, do CO2 e do etanol, que vão conseguir passar com maior facilidade. Já o glicerol, ele não consegue, dificilmente ele vai conseguir ultrapassar. As moléculas que são polares e não são carregadas, mas são maiores, já vão ter uma dificuldade ainda maior para atravessar essa membrana. Já os íons, que são moléculas pequenas, né, são muito pequenos, mas por serem carregados, eles não vão conseguir atravessar essa membrana e vão precisar do auxílio de canais iônicos, por exemplo. As principais classes de proteínas transportadoras é justamente as proteínas transportadoras e os canais, como vemos, gente. As moléculas um pouco maiores e polares, elas vão precisar do auxílio, né, de um canal, por exemplo, já vão fazer parte do transporte passivo. Elas vão, aqui estão a favor do gradiente, né, sem gasto de energia. E essas moléculas que são um pouco maiores
vão precisar da ajuda de um transportador, que também vai fazer parte do transporte passivo. Ela está indo a favor do gradiente, então as células não precisam dispor de gastos de energia para que essa molécula seja transportada. Já as moléculas que estão indo contra o seu gradiente de concentração, né, elas estão indo de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado, elas vão justamente precisar de ATP, vão gastar energia para serem transportadas. Esse transporte é chamado de transporte ativo. Agora a gente vai entrar um pouco mais nas células e a gente vai falar sobre o citoplasma e as organelas. O citoplasma ele vai corresponder a essa região entre a membrana da célula e o núcleo da célula, é uma região aquosa, e nesse citoplasma, além do citoesqueleto, que funciona também, traçando um paralelo aqui com o nosso corpo, funciona como o esqueleto mesmo da célula. Ele vai dar sustentação para a célula, e nesse citosol vão estar inseridos, como eu falei para vocês no comecinho da aula, as organelas. Então ele é constituído por organelas, por íons, por enzimas e outras moléculas, né? Aqui só repetindo para vocês as funções, a função das organelas, né? Que é justamente as organelas são estruturas especializadas que vão desempenhar diferentes funções dentro das células. Então a gente vai falar aqui sobre algumas dessas organelas e que função algumas delas desempenham exatamente dentro dessas células. Falando um pouco então das mitocôndrias, as mitocôndrias elas vão ser estruturas presentes em todas as células eucarióticas, justamente por desempenhar funções tão importantes, né? As mitocôndrias elas são estruturas membranosas, são estruturas que são formadas por duas membranas individuais, e elas, como eu falei para vocês, têm um papel fundamental para todas as células, né? Para todas as células eucarióticas. Por quê? As mitocôndrias elas vão ter a função principal de gerar energia química para as células. Então, no meio interior, é no interior dessas mitocôndrias que acontece a maior parte da síntese do nosso conhecido, nosso popular trifosfato de adenosina ou ATP. Então, os alimentos que ingerimos, eles são no meio intracelular, né, no citosol das células, eles são convertidos, eles são metabolizados em subunidades mais simples. Então, aqui dando exemplo dos carboidratos, né, dos polissacarídeos, eles são metabolizados no meio intracelular, no citosol da célula, e dão origem a subunidades mais simples. No caso dos polissacarídeos, eles vão dar origem aos açúcares simples, aqui representado pela glicose. Essa é chamada de primeira etapa justamente da quebra dessas moléculas de alimento para que seja obtida a energia. Na segunda etapa, ocorre justamente a glicólise. A glicólise, como o nome já diz, é uma quebra, né? Uma lise. É justamente a metabolização dessa glicose e que dá origem ao piruvato. Além do piruvato, essa glicólise vai dar origem ao NADH e a moléculas de ATP. O piruvato, então, vai ser transportado para o interior dessas mitocôndrias, e no interior dessas mitocôndrias vão acontecer diversas reações químicas que vão dar origem, então, à maior parte do ATP que é sintetizado por essas mitocôndrias. Essas reações químicas que acontecem no interior das mitocôndrias são reações químicas complexas, são reações químicas bastante robustas, então a gente não vai se preocupar aqui exatamente descrever todas essas reações, porque o principal que vocês precisam saber para a Olimpíada aqui justamente vai ser só a função das mitocôndrias e como esse ATP chega, né?
como esse ATP é sintetizado, como essa energia vai chegar na célula, como os alimentos vão ser metabolizados, né? E isso vai desencadear, então, no final dessas diversas reações, justamente vai resultar na formação dessas moléculas de trifosfato de adenosina. Então, aqui a gente não vai se preocupar com essas reações químicas que estão acontecendo no interior dessas mitocôndrias, tudo bem? Então, agora um pouco de outras organelas que também são extremamente importantes. Aqui eu não separei para vocês todas as organelas que estão presentes nas células eucariontes. A gente vai falar só um pouco sobre algumas, tudo bem? Eu separei aqui para vocês o retículo endoplasmático, que é justamente esse local onde é sintetizadas as proteínas e os lipídios, por exemplo, que vão compor a membrana plasmática das células. Além disso, também no retículo endoplasmático que são sintetizadas substâncias que vão ser liberadas pela célula. Como os neurotransmissores, os hormônios, entre outras coisas. Além disso, a gente tem também o complexo de Golgi, que vai justamente processar e armazenar as proteínas e outras substâncias que são sintetizadas no retículo endoplasmático. Então, imaginem que o retículo endoplasmático ele vai sintetizar diversas moléculas, vai sintetizar diversas substâncias. Essas substâncias vão ser liberadas pelos retículos endoplasmáticos que estão presentes nas células e vão ser guiadas, né? Vão ser carregadas até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, essas substâncias vão ser armazenadas em vesículas e vão ser secretadas pelas células ou vão seguir o destino que é de origem dessas substâncias. Além disso, a gente também tem os lisossomos, que vão ser responsáveis justamente pela digestão intracelular da célula. Então, no interior desses lisossomos, a gente vai ter um pH diferente do pH que é o pH do citosol, né? Onde essas organelas vão estar inseridas. Esse pH diferente que está no interior dos lisossomos vai ajudar na degradação dessas moléculas que são indesejáveis para as células. E aí a gente diz que os lisossomos vão ter o papel justamente de reciclagem dentro da célula ou excreção. Tudo bem? Nós temos também os ribossomos, que vão ser de extrema importância para as células, visto que eles são responsáveis pela síntese de proteínas e ele faz isso a partir da leitura da sequência de RNA mensageiro. Então, ele transforma esse RNA mensageiro em uma cadeia polipeptídica. Se vocês lembram, como eu falei para vocês quando eu estava falando sobre membrana plasmática, eu disse que a maior parte das funções da membrana é justamente possibilitada, né, essas funções. A membrana só consegue exercer essas funções devido às proteínas que estão inseridas ali naquela bicamada lipídica. Então, daí um exemplo da importância dos ribossomos para as células. Além disso, a gente tem também os centríolos, que aqui vão ser as organelas que são responsáveis por formar estruturas especializadas das células, como cílios e flagelos. Embora nem todas as células tenham cílios ou flagelos, os centríolos vão se fazer necessários também, formando o fuso mitótico ou fuso meiótico durante a divisão celular, ajudando então a separar os cromossomos, né? Vai ser de extrema importância então para a conservação do material genético das células, por exemplo. Saindo então um pouco dessa parte mais estrutural das células, a gente vai falar então da comunicação celular. A comunicação celular é de extrema importância para que as células continuem funcionais e que os nossos diferentes sistemas continuem conversando entre si de maneira que o nosso organismo continue com sua homeostase, né? A comunicação celular ela pode ser feita através de diferentes moléculas liberadas pelas células sinalizadoras. Essas moléculas elas podem ser de diferentes classes, então elas podem ser peptídeos, elas podem ser aminoácidos, elas podem ser nucleosídeos, dentre outros. Essas moléculas sinalizadoras elas vão se ligar a receptores de membrana na célula-alvo
E é isso que dá a especificidade do sinal. Então, essas moléculas elas vão ter determinada afinidade pelos receptores. É isso que vai determinar a célula que vai receber o estímulo, né? Vai receber o sinal. Os receptores são ativados, eles geram uma cascata de sinalização intracelular. Então, imaginem que a célula sinalizadora está liberando alguma molécula no meio extracelular. Essa molécula no meio extracelular ela vai se ligar ao receptor de membrana da célula-alvo, e esse receptor de membrana ele vai ativar uma cascata de sinalização intracelular através, primeiro, das proteínas de sinalização intracelular. Essas proteínas de sinalização intracelular elas vão interagir com as proteínas efetoras, que podem ser proteínas. Elas podem ser enzimas metabólicas, elas podem ser proteínas de regulação gênica, regulando ali algum gene de modo a expressar mais algumas proteínas na membrana, por exemplo. Essas proteínas efetoras também podem ser as proteínas do citoesqueleto. E essa interação entre as proteínas de sinalização intracelular e as proteínas efetoras vai gerar, então, como resultante, alteração no comportamento da célula. Aqui tem alguns exemplos, como metabolismo alterado, a célula vai alterar seu metabolismo, ou vai alterar a expressão gênica, ou vai mudar a forma da célula, o movimento dela vai ser alterado, dentre outros comportamentos, né? Essa resposta celular vai depender do tipo de receptor dessa célula que vai ser ativado. A comunicação celular pode acontecer de diferentes formas. Aqui em A, nós temos o tipo de sinalização entre as células que é dependente do contato. Então, essa comunicação só vai acontecer em células que estão próximas fisicamente, porque como vocês podem observar aqui, a molécula sinal está ligada à membrana da célula. E essa molécula sinalizadora, ela vai se ligar ao receptor de membrana da outra célula, da célula-alvo. E é a partir disso que elas vão conseguir se comunicar. É a partir disso que o sinal vai poder ser propagado para a célula-alvo. Em B, nós temos o tipo de sinalização parácrina, o que significa que essa sinalização só pode acontecer entre células vizinhas. Então, a gente tem aqui a célula sinalizadora, que está liberando a molécula para as outras células vizinhas, e essas células vizinhas, que são as células-alvo, estão recebendo essas moléculas sinalizadoras se ligando ao receptor de membrana das células-alvo. Nós temos também o tipo de sinalização que é a sinalização sináptica, que acontece entre o neurônio e uma célula-alvo, que pode ser um outro neurônio ou outra célula, como a célula muscular, por exemplo. Esse neurônio ele vai sintetizar o neurotransmissor, né? E esse neurotransmissor vai ser liberado na fenda sináptica, se ligando então à proteína de membrana da célula-alvo e transmitindo assim o sinal. E o último tipo de sinalização é justamente a sinalização parácrina, que é quando as células conseguem se comunicar com células de longa distância, o que significa que no nosso corpo nós temos um veículo primordial para que essa comunicação de longa distância aconteça, que é justamente o sangue, né, que vai viajar pelo corpo todo. Então a célula sinalizadora vai liberar, aqui o exemplo é o hormônio, né? Vai liberar o hormônio na corrente sanguínea. Esse hormônio ele vai viajar pela corrente sanguínea e vai se ligar às células-alvo. E mais uma vez, gente, o que vai diferenciar as células, né? Como é que essas moléculas sinalizadoras sabem o tipo de célula, em que célula elas vão para que célula elas vão sinalizar? É justamente pela proteína de membrana que essas células expressam. Então é um modelo de chave e fechadura. Só vai dar certo se essa chave for específica para essa fechadura, entende? São as células de Schwann, que são as células que compõem a baía de mielina no sistema nervoso periférico.
No sistema nervoso central, as células que compõem a bainha de mielina são os oligodendrócitos. Essas bainhas de mielina, elas vão ser fundamentais para que os impulsos nervosos, os potenciais de ação, né, sejam potenciais saltatórios, que vai fazer com que eles se propaguem de maneira mais rápida. Entre uma bainha de mielina e outra, nós temos o nó de Javier, e aqui, nessas outras projeções, aqui mais inferiores, são os terminais sinápticos, que é onde os neurotransmissores são liberados para a fenda sináptica, para que interajam então com as proteínas de membrana que vão estar na célula, no neurônio pós-sináptico, perdão. Além dos neurônios, nós temos também os astrócitos, que, aliás, eles vão ser bem mais numerosos do que os próprios neurônios no sistema nervoso central. A gente vai ter uma maior quantidade de astrócitos do que qualquer outra célula no sistema nervoso central. E os astrócitos vão ter o papel, então, de suporte nutricional, metabólico do neurônio, além de também atuar ali no processamento da informação, né, e da transmissão sináptica. O que acontece? Como eu falei para vocês, o neurônio pré-sináptico ele vai liberar os neurotransmissores na fenda sináptica, e esses neurotransmissores eles vão se ligar a receptores de membrana que vão estar expressos ali no neurônio pós-sináptico. Só que o que acontece? Uma vez que eles se ligam no receptor, eles não vão permanecer ligados ali àquele receptor para sempre, né? E além disso, esse neurônio pré-sináptico ele vai liberar ele pode liberar muito neurotransmissor. E esse neurotransmissor ele não pode ficar na fenda sináptica. Então, é aí que entra esse papel do astrócito. O astrócito vai captar esses neurotransmissores que estão na fenda sináptica e vai fazer, digamos que, uma reciclagem desse neurotransmissor no meio intracelular. Além disso, o astrócito também ele se comunica com os neurônios de maneira direta, né? Ele pode liberar moléculas sinalizadoras também para os neurônios, e isso, como eu falei para vocês, aquele processo de comunicação celular é de extrema importância para o funcionamento desse sistema. Além disso, a gente também tem os oligodendrócitos, que são as células que compõem a bainha de mielina, né, dos axônios dos neurônios no sistema nervoso central. Nós temos também a micróglia, que são as células de defesa desse sistema, específica do sistema nervoso central. Temos também células ependimárias, que são essas células aqui, representadas em azul nessa parte inferior. Essas células ependimárias, elas revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal. Essas células ependimárias, elas vão justamente regular a composição química e o volume do LCR, que é justamente o líquido cefalorraquidiano, e assim vai auxiliar também a remoção de metabólitos e outros resíduos dessa região. E por último, a gente tem as células de Schwann, como eu falei para vocês anteriormente, que são as células que compõem a bainha de mielina dos neurônios que estão presentes no sistema nervoso periférico. E por fim, nosso último tópico, que é sobre morte celular. Então a gente vai falar um pouco sobre a apoptose, sobre a necrose. Que a apoptose ela é um processo que é altamente regulado, é uma morte que ela é programada, então ela pode acontecer devido a alguma alteração no metabolismo de uma célula específica, né, a partir de algum dano que aconteceu no meio intracelular dessa célula mesmo, ou pode acontecer devido a uma sinalização externa. Então, a célula vizinha ela pode sinalizar para uma célula-alvo para que ela entre em apoptose. Então, é basicamente um aviso, digamos assim. Se uma célula vizinha nota algum erro, tipo, nesse meio, alguma coisa está acontecendo de errado, eu sofri algum dano, eu vou avisar para minha célula vizinha que ela precisa morrer também. É basicamente isso. Então, essa célula vizinha vai sinalizar para a célula-alvo que alguma coisa está errada ali naquele meio. E aí elas vão e entram em apoptose. Essas células elas vão sofrer apoptose
e elas têm algumas características em comum. Como eu coloquei aqui no vídeo pra vocês, deixa eu só ver se... Tá, essas células elas vão se encolhendo, se condensando, bem lentamente vai acontecendo no vídeo. Vocês podem ver que as células vão diminuindo de tamanho. O citoesqueleto vai começar a colapsar. Vocês já vão ver que elas vão se... Veja que elas vão se desfazendo, as células vão se fragmentando. O envelope nuclear ele se desfaz. Deixa eu voltar um pouquinho esse vídeo aqui. O envelope nuclear ele vai se desfazer. E essa cromatina nuclear ela vai se condensar e se fragmentar e vai dar origem a esses corpos apoptóticos que nós chamamos. Esses pequenos fragmentos são corpos apoptóticos. Temos a necrose, que vai acontecer por alguma injúria aguda à célula, né? As células elas vão se... ao contrário da apoptose, que as células vão se retrair, né? Elas vão diminuir de tamanho. Aqui na necrose, elas vão aumentar de tamanho, elas vão se expandir. E aí, quando elas se expandem, elas vão se romper, elas vão explodir. As células que sofrem necrose, elas vão provocar uma resposta inflamatória naquele microambiente que elas estão inseridas ali, naquela região que elas estão inseridas. Porque vai acontecer esse extravasamento desse meio intracelular da célula, né? Tudo que está no meio intracelular, organelas e entre outras coisas, íons, etc., eles vão se extravasar para o meio extracelular. Ocorrem alterações morfológicas também que são características, como eu falei para vocês, as células que sofrem necrose, elas vão se expandir, né? Diferente das células apoptóticas que elas vão se retrair. Então a gente chama isso de inchaço celular, elas vão se expandir, elas vão inchar. Vai acontecer a ruptura da membrana plasmática dessas células e vai ocorrer a formação de vacúolos nessa membrana, né? E vai ocorrer a degradação nuclear. A gente consegue diferenciar bastante da necrose, diferenciar bastante da apoptose, justamente também porque na necrose, no final dessa morte celular, a gente vai ter a resultante que são corpos apoptóticos, né? Aqueles pequenos pontinhos pretos que eu mostrei para vocês no vídeo. Já na necrose, não. Na necrose, só vai acontecer o extravasamento desse meio intracelular da célula. A gente não vai ter corpos apoptóticos. É bem diferenciado, assim, é bem clara a diferença entre as duas. E é isso, gente. Essas foram as referências que eu utilizei para montar essa aula para vocês. Não esqueçam de procurar ler eles, porque a aula foi feita mais para facilitar o entendimento para vocês e para guiar vocês mesmo nos assuntos que vocês vão precisar estudar para entender, para preparar melhor vocês para a Olimpíada mesmo, para entender as outras áreas de conhecimento que vocês vão estudar no decorrer desse período de estudo pré-prova, né? E é isso, gente. Obrigada.